Olá pessoal, tô fazendo esse vídeo para a gente conversar sobre um suplemento que tem ajudado bastante os pacientes com Lyme. É um suplemento que é muito usado lá fora e que eu tenho usado aqui cada vez mais. E a gente tenta fazer com que ele melhore principalmente dois fatores no paciente com Lyme. O primeiro fator é a fadiga, ele melhora bastante a fadiga, e o segundo fator é melhorar o brain fog. O brain fog é o tal do nevoeiro cerebral, é aquela dificuldade que o paciente com Lyme tem em relação às funções cognitivas. Então, quando a gente fala em funções cognitivas, a gente está falando principalmente o que envolve o pensamento, a concentração e a memória. Então tem bastante pacientes com Lyme que tem essa dificuldade e esse suplemento ele tem sido estudado e tem sido usado para ajudar em relação a isso. Então eu estou falando do NAD. O NAD, na verdade é NADH, é NADH. Ele é uma sigla para nicotinamida, adenida, dinucleotídeo. E o H, ele indica que é uma forma reduzida. E o que isso quer dizer? Que ela é uma forma mais biodisponível, uma forma que tem maior biodisponibilidade para a gente utilizar. E o que é o NAD? Então, se a gente for ver, o NAD é uma coenzima necessária para várias funções em nosso organismo. Então, várias funções orgânicas dependem do NAD para serem executadas. E essa substância é derivada da niacina. É um tipo de vitamina da família do complexo B. Então, a niacina faz parte das vitaminas do complexo B. E como eu já falei, né, participa de vários processos orgânicos, mas principalmente na produção de energia. Então, a principal função do NAD no nosso organismo é a produção de energia para as células poderem executar as suas funções. E então a gente acredita que quando a gente suplementa o NAD, ele pode aumentar os níveis de energia, aumentar a clareza mental, a concentração e a memória. Então, a função primária da gente suplementar NAD nos pacientes com doença de Lyme é a gente melhorar a energia e, com isso, melhorar a fadiga e a gente ter uma melhor clareza mental, concentração e memória com o objetivo de melhorar o brain fog. Então, hoje, o NAD é o suplemento lá nos Estados Unidos que é mais utilizado para a gente tratar pacientes que têm a chamada síndrome da fadiga crônica. Então, a síndrome da fadiga crônica é uma doença que também, outro nome é encefalopatia miálgica. A gente sabe que é uma doença de tratamento desconhecido, mas faz parte dos pacientes com Lyme apresentarem a síndrome da fadiga crônica. Então, é, eu acredito que todos os pacientes com diagnóstico de síndrome da fadiga crônica realmente deveriam ser testados para a doença de Lyme. E a suplementação com NAD é um suplemento que tem sido usado como um dos tratamentos para a síndrome da fadiga crônica e tem ajudado os pacientes, embora a doença como um todo tenha um tratamento desconhecido. Mas nesses pacientes o NAD pode ajudar principalmente em melhorar a fadiga. E tem hoje vários estudos em andamento que tentam verificar se o NAD, como suplemento em pacientes com Alzheimer, se ele pode apresentar alguma melhora nos pacientes com quadro de Alzheimer. Então, tem tratamentos aí sendo realizados tentando encontrar essa ação da suplementação em NAD em paciente com Alzheimer. Alguns resultados têm mostrado uma boa eficácia, então está sendo muito estudado hoje em dia. E como eu já falei, nos pacientes com doença de Lyme, a gente pode auxiliar na melhora da fadiga e na melhora do brain fog, do nevoeiro cerebral. E como que a gente pode suplementar esse NAD para os pacientes com doença de Lyme? Então a gente tem três vias principais. Cápsulas de NADH, que o paciente toma como um suplemento pela boca.
cápsulas de ribosídeo de nicotinamida, que é um outro tipo de forma da gente suplementar o NAD. E agora uma forma mais nova é o uso de pellets absorvíveis. Então, eu vou falar de cada um deles. As cápsulas de NAD a gente pode suplementar na dose de 10 a 20 miligramas ao dia. A única discussão é se quando a gente faz essa reposição por via oral, a gente tem uma disponibilidade o bastante do NAD, mas essa é a dose preconizada, 10 a 20 miligramas ao dia. Quando a gente usa o ribosídeo de nicotinamida, a dose é de 300 a 500 miligramas ao dia. Então, a ideia é entrar com essa substância que é um precursor do NAD e com isso aumentar a síntese de NAD celular. E a última forma que eu havia falado é o uso de pellets absorvíveis. Então, pellets são pequenas cápsulas que a gente coloca no paciente. Então ela tem uma duração de 6 meses e ela vai liberando o NAD aos poucos, direto na corrente sanguínea. Então ela já é absorvida, né? Ela não precisa passar pelo trato gastrointestinal, ele cai direto na corrente sanguínea e com isso acaba tendo uma maior disponibilidade. Da mesma forma, possuem uma outra vantagem que é uma liberação contínua, sem ter o pico diário de ter uma dose maior quando você acaba de tomar o comprimido e a dose ir diminuindo no decorrer do dia. Então, quando a gente usa o pellet, ele é programado para ter uma liberação durante todo o dia de uma dose já programada. Então, aos poucos, aquela dose vai caindo na corrente sanguínea e tem um resultado mais próximo do fisiológico. E como que funciona a colocação dos pellets absorvíveis, né? Eles são inseridos debaixo da pele através de uma microcirurgia sob anestesia local no consultório. Então, no próprio consultório dá para a gente fazer isso, a gente faz uma anestesia local e coloca o pellet embaixo da pele numa região que a gente chama de subcutâneo, é a parte da gordura. E a gente faz isso na coxa. Então aqui tem uma foto, né? A incisão tem aproximadamente 1 centímetro. Então a gente faz essa incisão na parte lateral da coxa e com um trocáter, que é um tipo de agulha especial, a gente coloca esses pellets na região que vai ficar absorvendo e liberando aos poucos. E aqui a gente tem uma foto da cicatrização. Então, quando a gente vai ver a cicatrização, a foto da esquerda é com 15 dias, a foto da direita é com 60 dias. Então a gente vê que, na verdade, só causa uma pequena cicatriz de menos de 1 centímetro. E quando a gente passa a mão ou olha, não dá para sentir nada, porque ele está numa região, os pellets são bem pequenininhos, então a gente não sente nem consegue enxergá-los. Não precisa dar ponto, a gente usa uma fita especial, então que a gente chama de ponto falso. E falando dos efeitos colaterais, os efeitos da suplementação de NAD são considerados leves, os efeitos colaterais, e raramente eles vão acontecer nos pacientes. E o que inclui esses efeitos colaterais? Então, pode incluir náusea, cãibra nas pernas, aumento de hematomas e pode acontecer também uma coisa chamada rubor. O rubor acontece com qualquer excesso de vitamina B que o indivíduo pode ter, ele pode evoluir com rubor, que é uma condição caracterizada pela sensação de calor e acompanhada por vermelhidão no rosto, no pescoço e no tórax. Mas esses efeitos colaterais, de forma geral, eles são efeitos colaterais muito raros, então raramente a gente encontra esses efeitos colaterais. Espero que tenham gostado do vídeo. Pode passar para a maioria das pessoas, para conhecidos,
que a suplementação com o NAD realmente tem ajudado bastante os pacientes com doença de Lyme. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, é só enviar pergunta. Me sigam no Instagram, que é o lugar mais fácil de eu responder as perguntas, às vezes mais fácil do que até deixando aqui no vídeo. E obrigado por me acompanharem.